Bem-vindos ao programa Porta de Hangar. Este programa tem o apoio do Aeroparque Vale Europeu. Visite nosso site aeroparquevaleeuropeu.com. No Instagram, @Aeroparque Vale Europeu. Pessoal, entre Joinville, Santa Catarina e Jaraguá do Sul, na cidade de Guaramirim, você vai conhecer o Aeroparque Vale Europeu. Um condomínio aeronáutico com pista asfaltada, balizada, com lotes a partir de 380 metros quadrados e acima de 1.500 com pátio privativo. É um lugar muito bacana. Se você quiser se informar melhor, você vai pelo WhatsApp, código de área 47, telefone 98808-1750 ou pelo Instagram, @Aeroparquevaleeuropeu. Lá eles não cobram taxa de pouso e você pode passear com a sua família no final de semana, conhecer o lugar, você pode abastecer com Avegás ou Jet A1. Condomínio Aeronáutico Vale Europeu. Esse vale a pena você conhecer. No Porta de Hangar tomamos café Sete Senhoras, um café com blend especial, direto da fazenda, em grãos, pó, cápsulas ou embalagens especiais para a sua empresa. Bem-vindos mais uma vez ao programa Porta de Hangar, que vai ao ar todas as semanas pelo canal YouTube. Pessoal, balança o sino do Porta de Hangar. Divide essa matéria que tá muito legal. Se inscreve no canal. Conta pros seus amigos que é muito joia participar desse programa que só traz gente muito boa aqui. E hoje nós temos um cara muito especial que já é freguês aqui do Porta de Hangar e vocês conhecem ele pelo menos há 27 anos que ele faz um serviço muito bacana para a sociedade brasileira, agora tomando outros rumos. É o meu amigo Carlos Eduardo Falcone, o Coronel Falcone. Bem-vindo, meu amigo. Ô, Beca, obrigado por me convidar mais uma vez para estar aqui com você, para a gente cuidar aí, tratar aí dos assuntos da aviação. É muito gostoso te receber sempre. Aliás, nós ficamos lá no LXP 2021, que foi uma coisa bem bacana, não foi não? Foi bem bacana, um evento que veio depois de um grande período aí, sem poder fazer eventos, né, por causa da pandemia. Foi um evento sensacional, realmente também. bacana. Serviço muito bem feito do Gledson e da Bárbara da G2C, eles são sensacionais, meus amigos. Sim. E fazem um trabalho de primeiríssima qualidade. Me diga uma coisa, quais são as novas metas aí depois de trabalhar tanto tempo na operação policial? Agora você parece que está lá na ABOA, é isso? Exatamente, Beca. A gente passou muito tempo na aviação da Polícia Militar e saindo de lá, inclusive como comandante da aviação, a gente pôde detectar alguns problemas aí de infraestrutura do próprio estado de São Paulo, do Brasil como um todo, né? Se a gente tem um problema de estrutura em São Paulo, né, que é o maior estado, né, brasileiro, com talvez um dos maiores PIBs aí da América Latina e do mundo, imagina no restante do país, né? Complicado. E a gente percebeu que as missões aeromédicas, né, esse serviço de operação aeromédica é muito incipiente ainda no Brasil. Apesar de estar todo dia, né, o helicóptero Águia aparecendo na televisão, salvando vidas, dá-se a impressão de que o helicóptero está em todo lugar o tempo todo, né, mas isso é um grande engodo, né? Na realidade, você tem apenas um helicóptero da Polícia Militar sediado no Campo de Marte, aqui em São Paulo, dedicado exclusivamente para o resgate, e tem mais duas bases no interior, que é São José e Campinas, com helicóptero híbrido. Às vezes se consegue colocar um helicóptero dedicado, né? Deixar um para o policiamento e outro para o resgate, né? Mas nem sempre se consegue, porque a polícia com uma frota muito velha, e como você sabe, né, já se discutiu bastante esse assunto aqui de manutenção, essa coisa toda, você não consegue deixar a frota operacional 100% da frota. Então você tem que dividir, né, o cobertor curto com todas as missões que a gente tem que fazer, né? E mesmo porque não é a missão essencial da Polícia Militar, resgate, esse tipo de coisa. Na verdade, é patrulhamento. Na realidade, a missão precípua da Polícia Militar de São Paulo está prevista na Constituição Federal, no artigo 144, e tem várias leis, né, inclusive a Constituição Estadual, né, que determina o que são as missões da Polícia Militar. Não é que não seja uma missão da Polícia Militar. O resgate começou com um convênio entre a Secretaria da Saúde e a Secretaria de Segurança Pública.
que a Secretaria de Segurança Pública entra com o Corpo de Bombeiro, né, com os socorristas, né, as viaturas ambulâncias, né, as ORs, né, as unidades de resgate, o grupamento aéreo com os helicópteros, e com a equipe médica da Polícia Militar e dos enfermeiros e a Secretaria da Saúde com o grupo de resposta e atendimento à urgência, o GRAU, com os médicos e os enfermeiros. Então é um convênio que a gente tem e que dá essa atribuição para a Polícia Militar para fazer também um resgate. Entendi. Dito tudo isso, o que é a BOA? Para que ela veio? Então, como eu estava dizendo, a gente estava na ativa ainda, né, pensando nessa problemática do resgate, e quando um dia eu recebi uma ligação de um promotor me questionando por que o Águia está socorrendo pessoas na estrada. Falei, porque foi acionado para isso, né? Falou, poxa vida, coronel, você tem algum retorno da estrada, algum convênio, alguma parceria com eles? Não tenho. A gente tem que atender o estado todo. Se tiver aeronave disponível, a gente vai atender. Poxa vida, isso aqui está me parecendo uma coisa que não é muito correta, tal. Isso é palavras do promotor, né? Aquilo lá ficou na minha cabeça e assim que eu aposentei, eu falei, eu vou estudar esse assunto, né? Aí você aposenta, você fica com aquela coisa, não acordo mais às 5h30 da manhã, não vou mais dormir à meia-noite, né, todo dia. Falei, poxa, eu preciso fazer alguma coisa. E comecei a escrever sobre isso e fazer a pesquisa, né, da demanda do serviço aeromédico no estado de São Paulo. Isso gerou um projeto que eu chamei o Coronel Gambaroni para trabalhar junto comigo. Depois, numa segunda fase, o almirante Mauro Aires, que estava se aposentando da Ilbras. Coronel Gambaroni foi comandante-geral. Comandante-geral, foi piloto do Águia, né? Tive o prazer de ser instrutor de voo dele, né? A hora que quiser, vem aqui, comandante, contar um pouco de mentira com a gente. Ele tem bastante história para contar. Com certeza. E esse projeto acabou recebendo um prêmio da Organização das Nações Unidas, né? Do Conselho de Segurança Humana, da ONU, e chamou a atenção do governo, né? E chamou a atenção também de outros órgãos da aviação. Sim. Aí eu fui convidado para fazer parte da Comissão de Transporte Aeromédico da ABAG, da Associação Brasileira de Aviação Geral, pelo Flávio Pires, né? Sim. E o resultado dessa comissão, que era para analisar exatamente o serviço aeromédico no estado de São Paulo e no Brasil, foi justamente a criação da ABOA, que é a Associação Brasileira de Operações Aeromédicas, né? Então se resolveu criar uma associação, tendo em vista que era um objeto muito específico, essa temática aí para dentro do Brasil, né? Qual o principal objetivo da ABOA e a visão do pessoal da ABOA? Qual que é? A ABOA, ela foi, então, criada principalmente para alguns objetivos, né? Primeira coisa, mexer no marco regulatório da aviação e da saúde para poder possibilitar que no Brasil se faça o serviço aeromédico também privado em apoio ao serviço público. Porque o que acontece? O serviço público não tem condições hoje, não tem capacidade, assim como é no resto do mundo, de fazer tudo. Desde o momento de socorrer a vítima até levar a vítima num centro de trauma. Precisa do apoio Precisa do apoio do setor privado, né? Aliás, isso é uma tendência atual, né? Que a gente chama isso, estudando política, né? Chama de Estado mínimo, né? Que é menos Estado e mais privado. Mais privado. Entendeu? Você diminui, você desincha a organização do Estado, que obviamente com isso vem mais funcionários públicos, né? Uma folha de pagamento maior, mais encargos, essa coisa toda, e você passa essa incumbência para o setor privado, né? Que, por outro lado, tem uma agilidade maior para poder fazer a coisa acontecer, né? Assim como é no resto do mundo. Entendi. O nosso paradigma do projeto foi a Alemanha. A Alemanha hoje tem o maior serviço de resgate aeromédico, né? De serviço aeromédico do mundo, né? São mais de 120 helicópteros dedicados ao serviço aeromédico na Alemanha. Que sonho, hein, meu amigo? Pois é. Agora, pode parecer um sonho impossível, né? Como dizia o Charlie Chaplin, né? Naquela música famosa dele, mas a gente tem que mirar alguma coisa de excelência para a gente poder ter uma trilha, né? Um caminho. É possível, né? Hein? Sim, é possível. A Alemanha, Beca, ela tem o dobro do tamanho do território do estado de São Paulo. Ela tem também o dobro da população, né?
Então dá para você fazer um comparativo, né? Se na Alemanha você tem mais de 120 helicópteros dedicados ao resgate, com mais de 70 bases espalhadas no território alemão, pô, a gente sonhar de ter pelo menos um quarto disso não é um sonho assim impossível. Não é nada, né? É nada absurdo, né? Entendeu? Para um estado de mais de 45 milhões de habitantes. Né? Agora, você acha que com o apoio da aviação civil, aliás, eu quero te fazer uma pergunta, na verdade, como é que vocês vão se unir? Mas com o apoio da aviação civil, você acha que esse número não pode chegar pelo menos à metade? Não, com certeza. Eu acho que a gente tem essa meta, né? Então, um dos objetivos da BOA é você mexer nesse marco regulatório justamente para facilitar e fomentar o mercado aeromédico, né? E aí você tem que possibilitar que as empresas de táxi aéreo se especializem na atividade aeromédica, coloquem mais aeronaves próprias para o serviço aeromédico, com profissionais treinados, capacitados. E aí, quando eu falo de profissional, é o mecânico, são os pilotos, né? Piloto, copiloto, médico, enfermeiro, a equipe toda que trabalha para esse serviço, para colocar aeronaves aí específicas para fazer esse tipo de serviço. Já está mais ou menos pronto, né? Está mais ou menos encaminhado. Então, isso. Já está encaminhado, né? A BOA, durante esse período, né, de 4 anos que é de existência, né, já conseguiu alguns avanços, né, junto com a ABAG, né? A gente não pode esquecer que a ABAG é a mãe da BOA, né, a grande mãe da BOA, né? E a gente já conseguiu aí vários avanços, né? Então, algumas mudanças no Código Brasileiro de Aeronáutica. Existe uma comissão nossa da BOA lá dentro da ANAC trabalhando hoje a modificação da IAC 3134, que trata do transporte de enfermos. Já é consenso na ANAC de que o piloto civil, né, da empresa privada pode pousar na rua, na estrada, etc., como pousa o Águia. Em qualquer lugar, né, aliás, né? Desde que, obviamente, tenham todos os aspectos de segurança seguidos, né? Assim como a gente faz também na aviação pública, né? E eu acho que a gente está num bom caminho, né? E um outro grande objetivo da BOA, já pegando o gancho disso que eu estou falando, é justamente fazer a certificação de quem quer trabalhar no mercado aeromédico. Uhum. Porque você não pode abrir para todo mundo trabalhar sem garantir a operação com segurança. Uhum. Tanto a segurança da aviação, que é uma coisa que aqui a gente conversa bastante, né, nesse seu canal, mas também a segurança do paciente, que é uma coisa que precisa ser discutida, né? Então não é qualquer paciente que pode ser levado a bordo de uma aeronave, né? Então tem situações que precisam ser aprendidas pelas empresas privadas para poder fazer o que a gente chama de resgate aeromédico. Né? O piloto também tem que saber quem pode e quem não pode também, ou não? Não, o piloto, na realidade, ele tem que ser treinado para operações especiais de pouso em área restrita. E como que vai ser o processo decisório dele quando ele está com a vítima a bordo e precisa levar para um centro de trauma, por exemplo, ou para um hospital, e você está com condições climáticas adversas. Então, são treinamentos um pouco diferentes e isso a gente aprendeu durante muito tempo, né, operando o Águia. Então, tem muita coisa para a gente passar para o setor privado. No dia a dia, né? No dia a dia. Daquilo que se pode fazer, daquele pouquinho que dá para você arriscar dentro do conhecimento e do treinamento que a tripulação tem, que os pilotos têm. Né, você não adianta nada o resgate numa condição adversa, Exatamente. Você pode matar todo mundo. Exatamente. E não é a ideia, né? Quem paga a conta desse trabalho civil? Então, assim como acontece em outros países, né, é uma parceria público-privada. Essa que é a ideia. Não é tirar do serviço público esse tipo de serviço, porque é impossível. Até porque o serviço em si tem que ter a coordenação com o serviço público. O serviço público é quem é o dono do serviço, vamos dizer assim. Ele que detém as comunicações, né, dos órgãos todos, né? Ele que é o responsável pela regulação médica. Então é a Secretaria de Saúde que faz isso, né? Para qual hospital que vai a vítima? O privado não pode decidir isso, é o público que decide, entendeu? O serviço público que decide. Então, mesmo porque a vítima vai para um hospital público? Ou necessariamente não? Não, dentro do projeto há a previsão de uma parceria também com o serviço privado de hospitais. Entendi. Mas vocês, por exemplo, o Águia, hoje, manda para o hospital público a primeira coisa? Sim, hoje esse é o grande problema hoje, um deles, né? Hoje praticamente só
90%, talvez 80% das vítimas são levadas para o hospital das clínicas. E nem sempre você tem vaga suficiente para atender todo mundo que você leva de urgência. Por outro lado, você tem o serviço privado, né, hospitais de ponta, com leitos de UTI vagos, com equipe que dá para atender trauma, que você precisa de neuro, precisa de vascular, né, precisa de médico intensivista, precisa de vaga na UTI para poder atender essas vítimas de trauma. Entendi. Então, o que é a ideia? Se o Águia socorre uma vítima que tem plano de saúde, né, e ele leva para um hospital público, que é o que ele faz hoje, essa vítima que tem plano de saúde e teria condições de estar sendo atendido num Einstein, num Samaritano, em um outro hospital de ponta, né, ele acaba indo para o HC e tirando, às vezes, a vaga daquele transeunte, que não tem que não tem menor condição, sorte. Não tem plano de saúde, que depende do SUS. Você entendeu? E deixar claro, pessoal, que o HC é um bom hospital. Excelente. Todo mundo acha, né? Inclusive, já ouvi relatos de médicos profissionais que dizem que o pessoal que atende trauma, emergência no HC, tem muita experiência e sabe lidar com o paciente de uma forma segura. Não, é sensacional. O HC é referência mundial de atendimento de trauma, né? Entendi. O problema do HC hoje é espaço. Limite. Uhum. Tem limite de leitos, limite de vagas, né? Limite de profissionais para atender o tanto de vítima que chega, porque não é só o Águia que leva, né? Você tem as ambulâncias todas terrestres também fazendo demanda para o HC, né? Então, só para entender, a conta fica dividida entre o serviço público e o privado? Exatamente. O privado... Tem uma porcentagem disso já? Então, a gente não tem isso ainda exatamente desenhado, percentual, né? Hoje o serviço já funciona assim com o serviço privado nos hospitais, né? Então, hospitais privados têm uma porta aberta para o serviço público para atender, por exemplo, 60% serviço público e 40% privado, por exemplo, né? Entendi. E aí o serviço público repassa um valor para cada vítima que atende, ou para cada paciente que é atendido naquele hospital. Vai ser alguma coisa desse tipo, você entendeu? Mas isso tem que ser desenhado, isso depende de cada região do estado, o que é que tem de estrutura de serviço público ali, o que tem que ser feito, né? Porque hoje nós temos um problema de infraestrutura muito grande dentro do estado de São Paulo, na rede hospitalar. A grande maioria delas não tem heliponto, né? Então o Águia, hoje, pousa no estacionamento, pousa na rua, entendeu? O Águia pode pousar em qualquer heliponto sem pedir autorização ou não? Pode, né? Num particular sem pedir autorização? Sim, exatamente. Pode pousar, né? Agora, quando você montar esse sistema todo, nós temos que desenhar isso tudo. Então, isso tudo está pensado já. Por exemplo, Ribeirão Preto. O hospital de Ribeirão Preto não tem heliponto. Mas está previsto, dentro do projeto, a construção do heliponto no hospital de Ribeirão Preto, entendeu? Então, isso tudo está pensado dentro desse projeto aí como um todo. Nesse projeto, qual a previsão de começar a funcionar literalmente as duas entidades? Aprovada aí a parceria público-privada, que é através de uma licitação, existem leis aí que regulam isso, depois que se decidir, dentro dos lotes que estão previstos dentro do estado de São Paulo, quais as empresas que vão tomar conta, então você tem mais ou menos aí o prazo entre 8 meses a 1 ano para o serviço começar. Porque as empresas privadas precisam se preparar para isso, né? Precisa ter as aeronaves, precisa treinar suas equipes, o local que precisa fazer heliponto, precisa fazer o heliponto, né? Então a gente prevê que depois de lançada a licitação e realmente contratada as empresas, né, feita a parceria, você tem em torno aí de 8 meses a 1 ano para realmente começar o serviço. Qual o interesse das empresas privadas já agora? Já tem esse interesse, esse retorno? Tem sim, Beca, tem sim, porque como é que isso acontece, né? O serviço público remunera, assim como acontece com as concessões hoje das estradas, né? Remunera o serviço inicialmente, né? Para as empresas privadas começam a fazer o serviço e depois elas o serviço fica autossustentável. Entendi. Entendeu? E aí ele vai começar a receber dos planos de saúde, vai receber das concessionárias de estradas, entendeu? Então tem das montadoras. Então você tem vários players aí, vamos dizer assim, interessados que esse serviço evolua. Porque assim, por que as seguradoras são interessadas nisso? Porque hoje você tem um acidente grave numa estrada, no interior de São Paulo, você não tem hoje, na realidade, o serviço adequado. Então, às vezes, a pessoa morre na estrada, né?
Porque não tem o serviço. Porque não tem o serviço. O socorro imediato. Entendeu? E isso gera uma cadeia de eventos, né, e econômico-financeiros, inclusive, né, que você não tem, às vezes, nem o controle disso, para onde que vai parar, né? Mas a seguradora tem que pagar lá os carros que se envolveram no acidente, tem que pagar o tratamento de todo mundo que estava ali, e às vezes o socorro de uma vítima da maneira adequada e dentro do tempo adequado, né, dentro do que a gente chama de golden hour, então você consegue abreviar esses tratamentos, ela fica menos tempo no hospital, você tem menos sequelas, e o valor disso é diminuído e as seguradoras têm interesse disso também, entendeu? Legal. Falcone, obrigado pela participação mais uma vez no Porta de Hangar. É uma honra tê-lo aqui e venha quando você quiser. Obrigado, Beca. Convido o pessoal aí a visitar aí, né, o site da Boa, conhecer um pouquinho mais, está lá nosso histórico, quem são os diretores. Passa o site, né? pra gente. É o www.aboa.org.br. Legal, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Beca, eu que agradeço. Estamos à disposição. Valeu. Pessoal, fica com a gente aí na Porta de Hangar, dá aquela badalada no sino e acompanha essa entrevista de vida, essa entrevista, se inscreve no canal, tá bom? Até o próximo programa. Valeu!